Fala, rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso Gigante da Colina. E é claro, temos muitas notícias no vídeo de hoje. O Vasco ainda segue no mercado buscando novos reforços para essa próxima temporada, ainda não desistiu. E agora a prioridade é um lateral esquerdo e um ponta rápido e habilidoso. E segundo notícias, inclusive já tem esse foco, esse jogador para buscar no mercado. É um dos grandes destaques aí do Campeonato Mineiro, que inclusive esteve presente na seleção do campeonato. A gente vai trazer detalhes dessas possíveis negociações que poderão estar acontecendo para a vinda deste jogador para o Gigante da Colina. Além disso, o Vasco busca a contratação de um volante do Resende, que disputou aqui o estadual pelo clube do Rio de Janeiro. E vamos falar também sobre aporte financeiro, 40 milhões chegando dentro do nosso clube, pagamento aos funcionários demitidos e muitas outras novidades. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero, é claro, dar as boas-vindas a você que está chegando aqui no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu vou pedir aqui a sua inscrição. Se inscreva no canal, ajude o nosso canal para que a nossa família possa crescer cada vez mais. E até mesmo você que já assiste os nossos vídeos diariamente e ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário com relação ao que você espera do nosso Gigante da Colina para essa próxima temporada de 2021. Deixe a sua opinião aqui embaixo e eu faço questão de responder a todos vocês. Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama, porque temos muitas novidades no vídeo de hoje. O Vasco está totalmente focado para essa Série B do Campeonato Brasileiro, todos nós sabemos disso. O Vasco tem como prioridade máxima retornar à Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem e por conta disso ainda não desistiu de trazer reforços. Segue firme, duro no mercado, atrás de novas contratações, novos jogadores. Nos últimos dias aí trouxemos mais 3 nomes para reforçar o elenco, sendo Sarrafiore, o Daniel Amorim e o Michel, um volante, um atacante e um meia atacante. E agora a prioridade é outra. A prioridade é trazer um lateral esquerdo e também um atacante de lado, um ponta rápido, que tenha como as suas principais características a velocidade e a habilidade. Com relação ao lateral, o Vasco ainda não tem um nome ali fixado no mercado, não tem um nome que realmente chame a atenção. Até tinha um nome, que era um lateral esquerdo que pertencia ao Vitória da Bahia, um dos grandes destaques aí desse início de temporada do clube baiano, porém, infelizmente, as negociações acabaram não andando da maneira como o Vasco queria, e esse lateral, que foi um dos grandes destaques ali do Vitória, acabou se transferindo para um outro clube, um lateral que até mesmo atuava como volante, e é o que o Vasco procura, um jogador polivalente. Por conta disso, o Vasco não tem um outro nome visado aí no mercado para reforçar o Gigante da Colina. E é claro, tivemos alguns destaques aí durante esse campeonato carioca, como o próprio Jean Vitor do Boa Vista, o Luiz Paulo do Volta Redonda, porém as negociações até o momento não andaram e parece que realmente eles não irão reforçar o Vasco para essa próxima temporada. Porém, o Vasco, além de estar procurando um lateral esquerdo, também busca um atacante de lado, um ponta rápido, que tenha como as suas principais características, volto a repetir, a habilidade e a velocidade. Inclusive, já tem um nome que agrada muito essa atual diretoria, que vem sendo comandada, né, pelo departamento de futebol, o Alexandre Pássaro. E o nome dele é o Keke. O Keke aí é um atacante que estava na Tombense nessa última temporada, né? Ele, aliás, ainda está na Tombense. Foi um dos grandes destaques do Campeonato Mineiro pela equipe, mais um adversário do Vasco durante essas fases iniciais da Copa do Brasil. É um atacante de lado, no perfil que o Vasco procura, rápido, de muita habilidade. Segundo notícia aí de pessoas realmente que acompanham o Campeonato Mineiro, ou até mesmo torcedores do Atlético, do Cruzeiro, afirmam que o Keke é um grande jogador, é um excelente atleta e pode ajudar muito o Vasco para essa próxima temporada. Inclusive o Cruzeiro, adversário do Vasco nessa Série B do Campeonato Brasileiro, busca a contratação do atleta, acha que o atleta pode ajudar muito o Cruzeiro para essa Série B do Campeonato Brasileiro. Os próprios torcedores ali do Cruzeiro pedem a contratação do jogador, um excelente atleta, segundo notícias, esteve presente aí, volto a repetir, na seleção do Campeonato Mineiro e foi um dos melhores jogadores aí da competição. É um ponta rápido e, segundo notícias, contra o Atlético Mineiro na partida ele jogou muita bola e causou grandes dificuldades ao sistema ofensivo do Atlético Mineiro.
Então, vamos esperar. Além de ter participado da seleção, ele foi o vice-artilheiro do campeonato com 6 gols. É um jogador de muita qualidade, um dos melhores jogadores do campeonato. E o Vasco aí realmente visa ele se encaixa totalmente no perfil do que a diretoria estaria procurando. E segundo rumores, ele poderá sim chegar ao Vasco nesses próximos dias. Vasco atrás agora de um ponta, um atacante de lado, podendo reforçar o Gigante da Colina aí para esse restante de Série B do Campeonato Brasileiro. Como eu já falei, né, em outros vídeos, eu volto a repetir, o Vasco vem separando as contratações para essa temporada de 2021 em 3 etapas. A primeira etapa foi até o dia 21 de março, onde o Vasco trouxe 6 reforços, né? A segunda etapa vai até o início da Série B, a estreia do Série B do Campeonato Brasileiro, onde até o momento o Vasco trouxe mais 4, podendo trazer mais 2, sendo o lateral esquerdo e o atacante de lado. E a terceira etapa de contratações irá ali até o final da janela de transferência do futebol europeu, mais exato até o final de agosto. Dependendo ali de como o Vasco vai estar durante a temporada, o Vasco pode buscar sim jogadores ali no futebol europeu para reforçar o Gigante da Colina para a Série B do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. E além, né, desse ponto esquerda que chama a atenção, outro atleta também chama a atenção do Gigante da Colina, que é o volante que esteve no Resende nessa última temporada, sendo ele o João Felipe, um volante de 19 anos, que fez 2 gols em 9 partidas atuando pelo Resende no Campeonato Carioca, um dos grandes destaques aí também da equipe, um dos grandes destaques inclusive do estadual, né? Um jogador novo e que pode sim ter demonstrou muita qualidade, pode evoluir aí muito. E tem mais clubes interessados pelo atleta, o Atlético Paranaense, o Bragantino, o Botafogo e, claro, o Vasco da Gama se interessaram por uma possível contratação do jogador. Volto a repetir, um jogador novo e tende a evoluir muito. Porém, é claro, o Vasco procura ali tentar um empréstimo ao atleta, como vem fazendo com esses últimos jogadores que traz para reforçar as categorias de base, e dependendo da atuação pode exercer, aliás, o direito de compra no final do contrato. Porém, segundo notícias, o Resende não quer emprestar o atleta, quer vendê-lo em definitivo, e o Vasco poderá estar se afastando da contratação do João Felipe, né? Um jogador que não vem para reforçar o profissional do Vasco da Gama. Vem para reforçar a categoria de base, o sub-20. Quem toma conta dessas negociações, na grande maioria, é o próprio gerente das categorias de base, o Carlos Brasil, que busca trazer 8 reforços. Já trouxe aí 4 e esse seria o 5º para essa próxima temporada. Um grande volante que poderá, sem dúvida nenhuma, ajudar muito o Vasco aí para o restante dessa temporada e quem sabe chegar até mesmo a atuar pelo profissional do Gigante da Colina. Mas vamos seguir, que ainda temos muitas novidades no vídeo de hoje, e falar agora com relação a Jorge Salgado e aporte financeiro. O Vasco, que no início desse ano divulgou o balanço, né, desses últimos anos, né, realmente a dívida atual do Vasco, que batia o teto dos 832 milhões de reais a longo prazo. Porém, o que preocupava mais era a dívida a curto prazo, que batia ali algo em torno dos 300 milhões de reais. E de certa forma, isso preocupa qualquer clube, qualquer gestão, por conta de ser muito dinheiro para o Vasco conseguir em pouco tempo, em algo em torno aí de 1 ano, para tentar cessar essas dívidas. Porém, o Vasco vem trabalhando com muito êxito nessa questão, nessa questão, e vem conseguindo, de certa forma, diminuir em grande quantidade a dívida ali de 300 milhões de reais. Segundo notícias do próprio clube, de vários portais aí que cobrem o dia a dia do Vasco da Gama, as dívidas do Gigante da Colina, que batiam 300 milhões de reais a curto prazo, por conta de aportes financeiros, que a gente vai explicar já já, que vem do próprio bolso do Jorge Salgado, a dívida diminuiu de 300 para 100 milhões de reais, ou seja, 200 milhões de reais já foram pagos aí momentaneamente dessa dívida. Acredito que até mesmo acordos foram feitos aí que acabaram diminuindo o valor que o Vasco deverá pagar a um curto prazo. Uma excelente notícia. E é claro, como eu falei, o Jorge Salgado vem retirando esse dinheiro do próprio bolso. O Jorge Salgado, que para quem não sabe, é dono de banco, realmente ele foi um rapaz que teve muito dinheiro durante a sua vida e ele está tirando das suas próprias economias para tentar ajudar o Vasco a sair dessa crise profunda que já dura aí anos. Ele vem tirando do próprio bolso para manter o fluxo de caixa equilibrado no Gigante da Colina, um dinheiro realmente com juros muito abaixo do que o Vasco poderia pegar no mercado com bancos e de outros lugares, e manter ali o fluxo de caixa para economizar as contas do Vasco da Gama, mas principalmente pagar os salários, tanto dos jogadores quanto dos funcionários, e realmente é o que a gente tem visto, né? Os jogadores com os salários em dias e os funcionários também. Vasco aí que já aportou
mais de 23 milhões até o momento. E ontem, na parte da noite de terça-feira, tivemos mais uma reunião do Conselho Deliberativo, onde foi aprovado mais um aporte financeiro no valor de 40 milhões de reais. O primeiro aporte veio no valor de 13,9, com aí uns juros de 0,75% ao mês. O segundo aporte veio no valor de 16 milhões de reais, com juros de 10% ao ano. E o terceiro aporte, que já foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, poderá chegar aí no valor de 40 milhões de reais. Acredito que um dinheiro que vai aliviar muito o Vasco para essa próxima temporada, né? O Vasco, que tinha uma previsão de receita de 100 milhões de reais, já conseguiu 50 com as vendas do Thales Magno e poderá estar conseguindo cada vez mais com esses aportes que acabam ajudando o fluxo de caixa. Colocando uma outra visão do Vasco no mercado brasileiro, atraindo patrocinadores, atraindo investidores, ajuda muito o Vasco aí para fazer com que o esperado, o estimado para o Vasco receber com relação a receitas para essa temporada possa até mesmo bater a cota, né? Ultrapassar ali o que o Vasco realmente pode conseguir de lucro para essa próxima temporada. Vamos esperar, vamos aguardar. Uma notícia muito boa que de certa forma tem que alegrar sim o torcedor. A gente sabe que o momento político atual do Vasco não é um dos melhores, ainda gera muita desconfiança essa diretoria, sem dúvida nenhuma, por tudo que aconteceu durante esse processo eleitoral, mas a gente tem que sim considerar que até o momento não há dúvidas que pelo menos é um início positivo. Fora isso do campeonato estadual, né, infelizmente a não classificação do Vasco, o Vasco vem pagando salários em dias, o Vasco vem tendo um bom departamento de futebol, vem demonstrando uma reconstrução fora e dentro de campo. Mas vamos aguardar, que é uma gestão de 3 anos, não vamos de certa forma se iludir com esse início. Quando tiver que cobrar, iremos cobrar, mas quando tiver que parabenizar, iremos também sempre parabenizar. Uma boa atitude aí, 40 milhões de reais, mais um aporte financeiro chegando dentro do nosso clube. E além disso, também tivemos uma outra ótima notícia no dia de hoje, relacionada aí a pagamento dos funcionários. O Vasco aí, que no início dessa gestão, né, tiveram ali 186 funcionários demitidos e muitos deles, inclusive, chegaram até mesmo a entrar na justiça, querendo o pagamento, porque o Vasco, quando demitiu, não pagou a rescisão contratual, que de certa forma foi um grande erro. Porém, segundo notícias, isso vem acontecendo. O Vasco já pagou 160 funcionários que foram demitidos. Aliás, vem pagando, ainda não pagou o débito total que está com esses funcionários, mas vem depositando aí regularmente na conta de cada um funcionário, no caso dos 160, o pagamento, no caso, referente à rescisão contratual de cada um deles. E aí você se pergunta, e os outros 26? São 186, 160 receberam, faltam 26. Esses 26 ainda não receberam, pois colocaram o Vasco na justiça. Então, por conta de ainda estar envolvendo um julgamento com esses 26 funcionários, o Vasco não está pagando eles, no caso, com relação à rescisão contratual. Provavelmente nos próximos dias, né, dependendo do resultado vindo por parte da justiça, o Vasco também quitará ali aos pouquinhos o débito que tem com esses 26 funcionários e de certa forma pagar todas as rescisões das demissões desses 186 funcionários no total que foram demitidos no Gigante da Colina. De certa forma, para uma reconstrução, tudo bem, deverá sim demitir alguns funcionários, mas é o mínimo, pagar todos eles, é mais que obrigação aí do nosso clube sanar todas as dívidas com esses funcionários que sempre estiveram ao longo desses últimos anos à disponibilidade do Vasco da Gama. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, é claro, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo. Se liguem, porque amanhã, ao meio-dia e meia, aliás, vai ter uma entrevista coletiva anunciando oficialmente o Sarrafiore, o Daniel Amorim e também esse último reforço que chegou ontem no Vasco da Gama, que foi o Michel, oficialmente através da Vasco TV, ao meio-dia e meia. Não percam aí, você, torcedor, já deixem um horário marcado para a gente ver o que irá rolar nessa entrevista coletiva desses 3 novos reforços do nosso Vasco da Gama para a disputa da Série B e do Campeonato e da Copa do Brasil, aliás. Esse foi o vídeo, um grande abraço a todos, se inscrevam, ative aí o seu sininho de notificação para que todos os meus vídeos possam chegar até você. Um grande abraço a todos e, é claro, saudações vascaínas!